Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Não me diga! É por causa dessa fala que o ministro Haddad precisou vir a público se explicar para falar sobre esse ruído que gerou na pauta fiscal do Brasil. E nesse vídeo eu quero reagir à entrevista coletiva dada pelo ministro Haddad para a gente analisar com mais profundidade o que ele falou, se o que ele disse faz sentido, o que ele não disse, que ele disse que não faz. É isso que a gente vai fazer compartilhando com você a tela do meu computador. Só que antes da gente começar, deixa eu já falar uma coisa. Sim, eu sei, existem algumas pessoas que são apaixonadas por político. Para essas pessoas, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes são os melhores políticos do mundo e ai de você se falar alguma coisa do mito, certo? Só que também existem outras pessoas que, para este grupo, o presidente Lula e o ministro Haddad são os melhores políticos do mundo e ai de você se falar alguma coisa aí do pai Lula, certo? Olha só, para essas pessoas, seja apaixonada por Bolsonaro ou por Lula, para essas pessoas não tem nada o que falar. Por quê? Porque essas pessoas já têm a sua opinião formada, não importa os fatos, elas não estão abertas ao diálogo, elas não estão abertas a você contestar uma informação tecnicamente. Agora, se você quer entender mais, independente da sua orientação política, independente do seu desejo político, quer entender mais, com honestidade, com profundidade, vamos reagir ao que o ministro Haddad falou. Eu vou virar a câmera para cá e vou mostrar a tela do meu computador. Antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu vou rodar a entrevista inteira, tá? O vídeo total tem 37 minutos, mas a entrevista é menor do que isso. Mas para que esse vídeo não fique longo, eu vou rodar a entrevista do ministro em 1,75 de velocidade. Se você estiver me assistindo na velocidade 1,5 ou na 1,75, vai ser insanidade aí, porque ele vai estar falando bem mais rápido, tá? Mas qual que é a ideia? Eu quero pegar alguns pontos e explicar algumas coisas para você. Fechado? Vamos lá, começar essa parada. Tá. Olha, a melhor coisa que a gente tem a fazer agora é se apegar aos fatos que foram levados ao conhecimento do presidente e que já foi dado ao conhecimento de vocês, mas não custa enfatizar que isso tem impressionado o presidente à luz da trajetória do... Quando nós demos a público o marco fiscal, isso foi em março desse ano, né? Tanto o arcabouço quanto as metas e tudo mais. O que o presidente se preocupou é com aquilo que eu vou contar para vocês que está acontecendo, né? Bom, é o seguinte, eu comecei esse vídeo falando da fala do presidente Lula em relação à meta fiscal e antes da gente já seguir, eu já quero falar uma coisa importante para você. A meta fiscal, o controle fiscal, não é um interesse Faria Lima, não é isso. A meta fiscal deveria ser o interesse de toda a nossa sociedade. Porque um país que tem as contas fiscais equilibradas, e aqui eu não estou dizendo de um país que não tem gastos públicos, estou falando de um país que tem meta fiscal equilibrada, contas públicas equilibradas. Esse país consegue atrair mais investimento, gerar renda e por aí vai, tá bom? E aliás o Haddad fala sobre isso nessa entrevista. Eu tenho dito desde julho que a arrecadação vem sofrendo por uma série de fatores, né? Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juros, e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, como vocês sabem. Primeira coisa que o ministro Haddad está falando, e aqui obviamente eu preciso concordar com ele. A taxa de juros, a Selic, ela impacta numa coisa chamada de custo de capital, ou seja, quanto que custa o capital para as empresas. Quanto maior for a taxa de juros, maior vai ser o custo de capital para as empresas e, portanto, se o custo pelo capital é maior, o que a gente está dizendo é que as margens de lucro reduzem. Se o lucro reduz base de cálculo para imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, porque toda empresa paga IRPJ e CSLL, certo? Certo. E aí que vem a importância da gente ter um bom controle fiscal, porque um país que tem as suas contas públicas descontroladas, um país que gasta demasiadamente mais do que arrecada, esse país não gera credibilidade. Se não gera credibilidade, só tem um jeito de atrair capital, é aumentando taxa de juros, o que dificulta para as empresas, que dificulta para o governo, que dificulta para todo mundo. Portanto, aliás, amanhã tem reunião do Copom e a taxa vai cair um pouco mais, é verdade. E nós queremos que a taxa de juros reduza, porque quanto menor a taxa de juros, menor o custo capital.
E um dos caminhos para que isso aconteça é a gente ter um bom ajuste fiscal, umas contas públicas melhor equilibradas. Mesmo quando o faturamento se mantém, e vocês sabem que o PIB está crescendo esse ano acima das projeções de mercado, mas mesmo quando o faturamento das empresas se mantém, mas você tem um efeito sobre a rentabilidade das empresas, isso está afetando a arrecadação desses dois tributos importantes, um dos quais diretamente relacionado ao FPM e ao FPE. Ó, o que é FPM e FPE? Deixa eu já te explicar isso. FPM, Fundo de Participação do Município, e FPE, Fundo de Participação dos Estados. O que é isso? Ó, eu vou falar aqui de alguns impostos que inclusive ele vai falar ao longo desse vídeo. Eu vou falar de PIS, COFINS, IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. São 4 impostos que as empresas pagam outros, tá? Mas tem esses 4 aqui. Esses 4 impostos, eles são impostos federais, portanto compete à União receber. Só que, vou dar um exemplo, uma empresa de São Paulo que paga esse imposto, parte desse recurso vai para o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, que faz frente àquilo que o Estado tem. Então, todo o imposto, mesmo o federal, parte dele é distribuído para municípios e estados, através do FPE e do FPM, tá bom? Razão pela qual os prefeitos e governadores bateram a porta do Ministério da Fazenda buscando reposição dos repasses que foi garantido pelo Presidente da República na semana passada com a sanção da lei complementar que garantia um aporte adicional de repasse para que não houvesse descontinuidade de serviços públicos essenciais, notadamente na área da saúde. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, queda de arrecadação, queda de dinheiro indo para o FPE e FPM, os governadores e prefeitos vão atrás de recursos, vão lá para Brasília pedir dinheiro para o ministro da Fazenda. Só que eu quero trazer para vocês 2 questões que não estão no radar da imprensa, apesar de ser objeto das minhas declarações há muito tempo, e que remontam a decisões que foram tomadas em 2017, uma pelo Supremo Tribunal Federal e uma pelo Congresso Nacional. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, primeiro em relação ao Congresso Nacional, a Lei Complementar 160, né? Vocês sabem que a Lei Complementar 160 tem um dispositivo que alterou uma outra lei e que abriu uma brecha enorme para as tais subvenções. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do problema. A medida provisória 1185, ela corrige essas distorções. Portanto, tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite ainda às empresas abater da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados e, para além dos incentivos fiscais dados pela União, por exemplo, no âmbito da região da Sudene. Deixa eu te explicar algumas coisas aqui que ele falou. Lei Complementar 160 de 2017, que ele cita aqui dizendo que ela traz uma subvenção. Na verdade, ela traz alguns mecanismos para que as empresas possam utilizar de alguns benefícios fiscais concedidos pelo Estado e abater a base de cálculo de imposto. E isso, claro, diminui a arrecadação do governo, porque as empresas vão pagar menos impostos. O que ele diz aqui de Sudene é Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que basicamente são políticas públicas para atrair empresas para a região do Nordeste, já que precisa desenvolver aquela região. Então, quando a gente tem uma política pública, por exemplo, que beneficia uma empresa ou que beneficia a instalação de uma empresa em uma determinada região, por exemplo, que é o caso da Sudene, o que na prática acontece é que essa política pública pode trazer para essa empresa um certo incentivo fiscal, portanto, um incentivo tributário. Para além desse incentivo tributário, a empresa usa esse incentivo tributário para abater inclusive outros impostos, tá? É isso que o ministro está falando aqui. Que é incentivada, como todos vocês sabem, e cujos benefícios estão mantidos. Não obstante isso, o abatimento da base de cálculo das contribuições sociais sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica, que no ano passado foi de 149 bilhões, a estimativa para este ano, e eu fiz até uma pequena confusão numa declaração que eu dei semana passada, imaginando que o número que eu vou repetir dizia respeito à projeção de 2024, e não, diz respeito à projeção de 2023. O abatimento da base de cálculo projetada para este ano, desse dispositivo, é de 200 bilhões de reais. O que ele está dizendo aqui, ó, ele está falando abatimento da base de cálculo. Ele não está falando em perda de arrecadação, tá? Abatimento da base de cálculo é eu diminuir a base de cálculo em 200 bilhões de reais. Vamos fazer entender aqui de um jeito bastante simples. Imagina que eu queira pagar um imposto de renda aí, porque eu ganhei dinheiro no mercado de ações. Eu ganhei R$1.000. Qual que é o imposto devido quando eu invisto no mercado de ações? 15%. Então 15% sobre 1.000, certo? Esse 1.000 é a base de cálculo. No nosso exemplo aqui, eu saio da base de cálculo, o meu imposto devido não é 1.000, meu imposto devido é 150, que é 15% disso. Então o que o ministro está falando é que a base de cálculo para pagamento do imposto de renda
diminui em 200 bilhões de reais. Em linhas gerais, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido é de 34% em linhas gerais. Então, o que o ministro está falando, e aqui eu não tenho esse dado para confrontar essa informação, ele está dizendo que há uma diminuição da base de cálculo em razão da Lei Complementar 160 de 200 bi, portanto, o que ele não disse, mas implicitamente ele está dizendo, que há potencialmente uma diminuição da arrecadação de 34% de 200 bilhões de reais. Porque se eu diminuo a base de cálculo e a minha alíquota vai dar 34, né? É 15 mais 10 mais 9, mas em linhas gerais simplificando 34, tá bom? Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo a partir de uma emenda parlamentar que foi aprovada, que foi objeto de veto presidencial em 2017 e que foi derrubado esse veto pelo Congresso Nacional, dando ensejo a essa espiral que de 2017 para cá saltou de 39 bilhões para 200 bilhões projetados para 2023 e consolidado 149 bilhões em 2022. Mais uma vez, ele não está falando de perda de arrecadação, mas de diminuição de base de dados, de base de cálculo. Conhecimento do presidente esse problema, para que ele tem que ser informado do que está acontecendo. Por que o PIB cresce e a arrecadação não cresce na mesma proporção? A segunda questão que eu quero trazer a público, já mais de uma vez fiz isso, mas vocês precisam informar as pessoas sobre o que o presidente da República, com o que ele está tendo contato. Que diz respeito à decisão do STF, também de 2017, uma decisão por 6-5, que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Ora, né? Ora. Olha só, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que o STF teve um entendimento lá em 2017, teve um entendimento que, na hora da empresa pagar o PIS/COFINS, ela deve tirar da base de cálculo o ICMS. E olha, e aí é uma opinião minha, isso é absolutamente razoável, né? Por quê? Deixa eu te explicar isso. Quando uma empresa vende, então tem lá uma indústria que vende para uma distribuidora, tem ali o ICMS dessa venda, mas aí tem toda a cadeia que a gente poderia falar aqui sobre substituição tributária, mas o fato é que sobre este valor da venda, hipoteticamente aqui, imagina uma venda de R$100 e essa empresa recolheu 18% de ICMS, que na verdade vai dar mais por conta do MVA, mas em linhas gerais é isso. O PIS e COFINS, que é o imposto federal, ele é recolhido sobre o valor da venda mais sobre o ICMS, ou seja, é imposto em cima de imposto. Então lá em 2017, o STF, e aqui não foi nem legislativo e nem executivo, mas o judiciário entendeu que era razoável tirar da base de cálculo o PIS e COFINS, tirar da base de cálculo de PIS e COFINS o ICMS. E isso trouxe implicações que ele vai falar aqui. Vou dar um dado para vocês, que eu tomei conhecimento semana passada e levei ao conhecimento do presidente da República antes da sua declaração de sexta-feira. Uma empresa de cigarro, uma empresa se credenciou a um crédito de PIS/COFINS de 4,8 bilhões de reais. Agora vejam vocês do que eu estou falando. Eu estou falando... Isso que ele vai falar agora é música para os meus ouvidos. Presta atenção nisso, ó. Empresa que vende cigarro. O consumidor pagou o PIS/COFINS que estava no preço do cigarro. Quando comprou o maço de cigarro, ele pagou o PIS/COFINS. A empresa recolheu o PIS/COFINS para a Receita Federal. E a Justiça está mandando devolver esse tributo não para o consumidor, mas para a empresa, que não pagou pelo tributo. Recolheu em nome do verdadeiro contribuinte, que é quem comprou o produto. Por que eu disse que isso é música para os meus ouvidos? Porque o ministro Haddad falou uma coisa que eu falo incansavelmente, e já teve gente discordando de mim, é que, velho, não importa qual é o imposto. Quem paga o imposto é o consumidor. Então, sabe aquela história de que o imposto não é para o consumidor, é para a empresa? Tá aqui, ó, o ministro acabou de falar que isso não existe. É claro que é a empresa em que recolhe o imposto. É a empresa que recolhe PIS, é a empresa que recolhe COFINS, é a empresa que recolhe ICMS, mas o preço disso está no produto. Qualquer pessoa sabe disso. Enfim, qualquer pessoa que entende minimamente de economia sabe disso. Há quem acredite que não, que é as empresas que pagam. Olha o que o ministro está falando aqui, que uma empresa de cigarro, notadamente a Souza Cruz, entrou com um pedido na justiça para que ela tivesse crédito tributário em razão dessa aprovação de tirar o ICMS da base de cálculo. Então o que ele está dizendo é o seguinte,
essa empresa de cigarro olhou para essa questão e falou, opa, peraí, durante 5 anos eu recolhi PIS e COFINS calculando o ICMS, em cima do ICMS. Agora o STF entendeu que eu posso tirar. Então eu vou entrar com um pedido no CARF e ela conseguiu essa aprovação de crédito tributário. O que é crédito tributário? É essa empresa com 4,8 bilhões de reais de impostos, ela não vai receber esse dinheiro de volta, mas esse crédito tributário diz para ela o seguinte, próxima vez, empresa, que você for recolher imposto, nós vamos analisar esse crédito. Então, você tem quanto para pagar? 100 milhões. Você tem quanto de crédito? 4,8? Então vai abatendo daqui. Isso é o crédito tributário que ele conta aqui. Mas o que eu disse que é música para os meus ouvidos é essa clareza que precisa ficar claro para todo mundo que cobrança de imposto, quem paga é sempre o consumidor final, fim de papo. Isso, claro, está embutido no preço, tá? Agora, ele fala uma coisa que aí nesse ponto eu vou concordar com ele. Nós estamos falando de muitas dezenas de bilhões de reais que estão sendo abatidos da base de cálculo no ICMS e estão não só do corrente, como fazendo a conta de todo o recolhimento feito de 2017 para cá. Essa é a razão pela qual as estimativas que nós tínhamos de receita para este ano não estão acontecendo na velocidade que nós pretendíamos, mesmo... Não é isso que eu concordo com ele não, tá? Mas vamos lá. Então, e o presidente consta... Bom, o fato é que em algum ponto aqui, talvez ele chegue lá, ele vai dizer o seguinte, a empresa vai receber esse crédito tributário e ela não vai repassar esse crédito tributário para o verdadeiro contribuinte, que é o consumidor. Em um ponto de vista lógico, tá? O que faria sentido, mas óbvio que isso não vai acontecer, certo? Eu, empresa, olho, tenho esse crédito tributário, eu não vou pagar esse imposto aqui. Então, eu vou vender o meu produto mais barato para fazer frente a isso, já que o consumidor não precisa pagar. Mas por que isso não vai acontecer especificamente no caso do cigarro? Porque a gente está falando de uma empresa que detém um monopólio. Ora, se a Souza Cruz não vender o cigarro, quem que vai vender o cigarro? Então a Souza Cruz coloca o preço que ela quiser. Não é bem assim, mas o fato é que ela não tem nenhum incentivo para reduzir esse preço agora. Então, claro que ela vai recolher isso aí. Aí é claro que precisa entrar na conta o custo que ela teve para entrar na justiça, etc e tal, que aí é uma outra história. Porque é uma evidência com base nos números, ninguém aqui está omitindo informação da sociedade, é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017. Nós estamos falando de uma coisa de 6 anos atrás, mas que a repercussão está acontecendo agora. Então, quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país, não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas, serem saneadas. Interessante ele ter falado isso, mas o fato é que assim, o presidente da República, ele tem uma importância tão grande para a economia que ele não deve falar essas coisas. Por quê? É como se ele estivesse desautorizando o seu ministro. E aí, eu estou falando da fala do presidente Lula, que é o que eu abri esse vídeo, mas eu quero que você entenda que é o presidente da República. Qualquer presidente da República não pode ficar falando uma coisa dessa. Veja, ele escolheu alguém que ele entende ser competente para cuidar das finanças do país. Deixe esse alguém cuidar. E aí o ministro Haddad vem o tempo inteiro, e aí por mais que a gente possa discordar de várias coisas, mas ele vem o tempo inteiro falando de meta fiscal, de não sei o que, blá blá blá, de ajuste de contas, e aí vem o presidente falando, esquece esse negócio aí de meta zero, a gente não vai cumprir a meta. Quem que é a maior autoridade? É o presidente da República. Então, quando o presidente da República vem a público para dizer que a gente não vai cumprir a meta, ele simplesmente está dizendo, tudo que o meu ministro fez até agora não vai servir de nada. Então, vocês que estavam aí acreditando que nós teríamos déficit zero em 2024, vocês estão acreditando num conto de fadas. E aí é claro que o mercado vai reagir. É óbvio que o mercado vai reagir. Tanto reagiu, e o ministro tanto entende disso, que ele precisou vir a público chamar uma entrevista coletiva para explicar. Não precisava disso, né? Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção da erosão da base fiscal do Estado brasileiro, como eu venho dizendo desde dezembro do ano passado. Todas as minhas declarações vão no sentido de recuperar a base fiscal do Estado, corrigir a erosão fiscal do Estado. Então o presidente, que comemora, como todo brasileiro, os dados de desemprego que estão caindo, os dados de geração de emprego do CAGED, os dados do PIB desse ano, 3 vezes superior ao estimado no começo do ano, está preocupado com essa outra dimensão que é fundamental para que as coisas...
O que ele está dizendo é a sustentabilidade econômica do país depende de a gente ter esse equilíbrio fiscal. E aí, o que o ministro Haddad tem feito um esforço é para aumentar a arrecadação de tudo quanto é forma. A gente tem acompanhado isso. Algumas eu acho zoada, outras até razoáveis, mas ele tem feito isso. Então esse foi o sentido do alerta que ele fez. Ele me pediu para me reunir com os líderes do Congresso, coisa que eu tenho feito inclusive aqui no Ministério da Fazenda. Ele quer estar presente às próximas reuniões, eu tenho feito aqui na Fazenda, obviamente que sem a presença dele, para informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses dois temas centrais. Decisão do STF sobre base de cálculo do PIS/COFINS, que está produzindo efeitos até hoje, e o veto que foi derrubado da Lei Complementar 160, que é objeto de uma correção, que é a medida provisória 1185, que o presidente Lira, informado da situação, tomou a decisão de indicar os membros da comissão especial para apreciá-la. Então nós estamos levando ao conhecimento de vocês uma situação herdada que está produzindo efeitos deletérios sobre o orçamento público, que precisam ser corrigidos. Então é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós vamos discutir essa semana. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe, que não há da parte do presidente nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio à equidade econômica para a orientação das lideranças do Congresso. Importante, né, ele ter dito isso, porque, mais uma vez, o presidente da República não pode ter uma fala como o Lula teve em relação às contas públicas. Não pode ter. Agora, um presidente da República, claro, pode se envolver nesse assunto, um presidente da República pode, claro, dar ali os seus pitacos, afinal de contas ele foi eleito para isso, mas mais uma vez, se ele vem a público do jeito que ele veio, ele está simplesmente desautorizando seu ministro. Isso gera instabilidade. E isso é algo que precisa ser feito pelos três poderes. Não é só a área econômica, nem só o executivo. Sim, pelos três poderes. Por quê? A gente tem essa questão do PIS/COFINS, que é um entendimento do STF, que é o Judiciário, e essa lei complementar foi aprovada pelo Legislativo. E percebe, ele falou aqui algumas vezes que ele está com algumas coisas herdadas. No começo desse vídeo eu falei sobre os apaixonados políticos. Quando ele diz herdado aqui, ele não disse herdado do governo Bolsonaro, tá? Ele diz herdado do Judiciário de 2017 e herdado do Legislativo de 2017. Os três poderes estão cientes do que está acontecendo, porque esses 4 bilhões e 800 que vão ser pagos, na verdade, porque quando você desconta do imposto, de fato você está pagando. Ele não entra na conta de precatório, ele não fica nem visível no orçamento público. O que é um precatório, tá? Precatório é um valor que o governo deve para o contribuinte. Então, qual que é a diferença aqui? No caso do crédito tributário, esse dinheiro não vai para o governo, né? Então, 4,8 bi, ela vai abatendo daquilo que ela tem de pagar. Um precatório eu paguei esse imposto, o dinheiro foi para lá, eu entrei com algum processo administrativo ou com um processo judiciário. Se for judiciário, o judiciário entendeu que o governo precisa me devolver isso. Isso é um precatório, é uma dívida do governo que ele precisa pagar, que é diferente do crédito tributário que ele cita aqui da Souza Cruz. Com o dinheiro que deixa de entrar, vocês não conseguem sequer se apropriar do que está acontecendo. E nós queremos que a sociedade conheça esses números, porque ela tem um impacto muito expressivo nas contas públicas. Daí a importância, né, de uma boa reforma tributária, né? Eu até falei sobre isso nesse canal quando ele propôs a reforma... Quando a proposta foi aprovada na Câmara, a proposta do deputado Baleia Rossi, que foi aprovado, tem lá o IVA e tal, que não é uma proposta do próprio ministro Haddad, mas que foi aprovado na Câmara e está tramitando no Senado agora. Foi uma decisão que impactou. E se vocês recuperarem as matérias publicadas naquela ocasião, quem entende do assunto já havia alertado para o problema. Mas as coisas se perdem no tempo. Só que a decisão tem efeitos diferidos no tempo. E alguém tem que lembrar o que aconteceu, até para indicar caminhos de como resolver esse problema grave que foi herdado. Então nós estamos aqui da maneira mais transparente possível, tanto em relação à presidência quanto em relação à sociedade, explicando as razões da nossa preocupação. Porque isso poderia ser um precatório, estaria na conta do calote que foi dado. Mas está fora daquela conta. Porque é uma dedução que é feita pelo próprio contribuinte, a partir de uma decisão judicial que concede a ele o direito de dedução. Pelo próprio contribuinte, nesse caso a empresa, que está recolhendo o imposto do consumidor. Que, mais uma vez, quem paga imposto é sempre o consumidor. Sempre. Sempre. A empresa sempre vai repassar isso no custo do produto. E eu repito, quem está recebendo esse valor não é quem pagou o imposto. Porque quem pagou o imposto foi quem comprou a mercadoria, foi o consumidor. E não é ele que está recebendo de volta. Então também aí tem um enriquecimento sem causa das empresas. Elas cobraram na ponta, recolheram para a Receita e agora vão receber de volta um imposto que foi cobrado do consumidor e que não foi elas. Não foram... Esse era o ponto que eu disse que eu concordava com ele, né? No mundo ideal, a empresa poderia descontar esse preço do cliente agora, mas é óbvio que isso não vai acontecer. Elas só repassaram para a Receita Federal. É um problema. Isso é uma questão, de novo, 2017, as duas decisões
veto e decisão judicial são de 2017. Só que os efeitos se prolongaram no tempo e está tendo uma repercussão muito grande esse ano. E eu preciso levar ao conhecimento do presidente. Em março, nós não tínhamos. Aliás, nenhum governo de 2017 para cá se preocupou em resolver esse problema. Nenhum dos dois que antecederam este governo. O problema existia desde 2017 e ninguém endereçou. Só que ele foi erodindo a base fiscal. E nós estamos aqui para resolver. Até porque não há tempo. Nós não temos... A partir do momento que a gente colocou a questão fiscal de novo na ordem do dia, coisa que não está na ordem do dia há 10 anos, né? Há 10 anos ninguém acompanha o resultado primário no país. Não, ele não meteu essa. Ele meteu essa. Pera, vamos voltar. Não, ele não falou isso. Não falou. Como que é? Repete aí. Ninguém endereçou. Só que ele foi erodindo a base fiscal. E nós estamos aqui para resolver. Até porque não há tempo. Nós não temos... A partir do momento que a gente colocou a questão fiscal de novo na ordem do dia, coisa que não está na ordem do dia há 10 anos, né? Há 10 anos ninguém acompanha o resultado primário no país. Não pode estar falando sério. Não. Ô, ministro, pô, eu tô aqui. Ô, me ajuda a te ajudar, né, pai? Aí não dá, né? Como assim, há 10 anos ninguém olha pro resultado fiscal? Você tá maluco? Não pode ser. Ó, você já ouviu falar do teto dos gastos aprovado lá pelo presidente Michel Temer? Sabe quando foi isso? Em 2016. Por quê? Porque a gente vinha com um rombo nas contas públicas. Como é que ele fala que há 10 anos... Ele não meteu essa assim, ninguém contestou na hora? Não, tem uma coisa errada aí, pelo amor de Deus, ministro. Ó, mas tem uma outra coisa, né? Vamos assumir que o que ele falou é uma verdade, embora não seja, tá? Ó, ele tá falando 10 anos. Nós estamos em 2023. Se eu não fugir da escola, 2023 menos 10 é 2013. Quem que era o presidente de 2013 mesmo? 14? 15? 16? Ministro, calma aí, né? Eu tô aqui, me ajuda a te ajudar, né? Não mete uma dessa assim em público, porque aí fica difícil. Fica muito difícil. Agora que a questão está na ordem do dia, porque é um governo que quis colocar na ordem do dia, nós precisamos olhar para trás e ver o que nós estamos dando para resolver. E não é um problema de fluxo, é um problema de estoque dessas decisões. É fluxo e estoque. Porque no caso do PIS/COFINS, a decisão do Supremo não foi dali para frente. Ela se aplica também aos 5 anos que antecederam a decisão. Então, é isso aí. Quando você tem uma questão dessa judicializada, o contribuinte ele vai poder buscar tudo que ele pagou nos últimos 5 anos. Então, quando ele fala de estoque, é o que ficou para trás, e o fluxo é o que está acontecendo agora, esse abatimento. Aliás, esse abatimento não, né? Essa exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, que é minimamente razoável, né? Por que a gente tem que pagar imposto em cima de imposto? Mas tudo bem. se vocês recuperarem as matérias que vocês fizeram à época sobre esse assunto, vocês vão ter muitas informações que vocês próprios conseguiram para entender o que está se passando. Agora, a determinação do governo é resolver. Não é escamotear o problema, é resolver o problema. Então eu falei, presidente, o tamanho do problema independe da nossa vontade, porque ele já existe. Agora, a determinação para resolver vai depender de nós apresentarmos soluções, como estamos fazendo desde o começo do ano. Está aí a MP 1185, que não estava no radar de ninguém. Nem na lei orçamentária, nem no anexo da lei orçamentária constava a renúncia fiscal da lei complementar 160. A MP, a medida provisória que ele cita, a 1185, é justamente uma medida provisória que foi expedida pelo presidente Lula, mas depende de aprovação do Congresso para resolver essa questão de onde é que eu vou cobrar esse PIS e COFINS. A renúncia fiscal, lei por lei, da lei complementar 160, havia uma omissão. E essa omissão era a maior de todas. Então, nós estamos simplesmente dando transparência para o que está acontecendo e buscando uma solução para o problema. É isso. Qual é a solução? Nós vamos sentar com os líderes do Congresso, vamos conversar com os presidentes das casas. Eu tive o privilégio de jantar com o ministro Barroso para tratar dos temas fiscais que estão no STF, que ainda não foram julgados, para verificar se a gente faz uma agenda com o Supremo para corrigir essas distorções, pelo menos para frente. Mas o fato é que nós vamos precisar enfrentar essa dificuldade. Então ninguém aqui está afrouxando nada, ninguém aqui está querendo contornar nada, ninguém aqui está querendo omitir informação. Muito pelo contrário. Se tem uma equipe que escarafuncha... Chama o Metaforando lá para ajudar nós. Ô, Metaforando, o que quer dizer quando o ministro coça a cabecinha assim? Eu não sei, coloca aí. De verdade eu não sei, tá? Mas... Esse orçamento atrás de problemas para resolver foi essa equipe aqui do Ministério da Fazenda. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, para encontrar saídas justas para o problema que foi herdado. Porque também no passado, não tão longínquo, era fácil, você aumentava a alíquota de imposto e acabava com o problema. Quanto precisa mais? 1% do PIB? Aumenta. 2%? Aumenta. E nós estamos querendo fazer a coisa de maneira correta. Isso que o ministro Haddad falou, cara, isso é verdade, viu? Isso é uma verdade. Historicamente no Brasil, e aí ele fala num passado não muito longínquo,
a gente está falando historicamente, numa história recente aqui, não necessariamente recente dos últimos 4 anos, mas a gente vem nos últimos 20 anos, preciso arrecadar mais, vai lá e aumenta o imposto, tá? E isso culturalmente foi feito por políticos no Brasil. Só que a gente tem uma das maiores cargas tributárias da OCDE hoje e que é quase inviável você aumentar imposto. Então o que o ministro está fazendo é tentar, de alguma forma, mudar as formas de arrecadação, corrigir umas distorções aqui e outra ali, cobrar imposto sobre a Shein, que eu já falei sobre isso nesse canal. Mais trabalho, porque para aumentar a alíquota é uma votação só. É uma votação só para aumentar a alíquota. Nós estamos querendo trabalhar projeto a projeto para corrigir essas distorções. E aqui nesse ponto eu preciso concordar com ele, tá? Por mais que há muito que discordar em relação às ideias do ministro Haddad, eu preciso concordar que esse ministério vem fazendo um trabalho projeto a projeto, pauta a pauta. Então voltou-se no começo a reforma do imposto sobre o consumo, que está agora em tramitação no Senado. Depois disso, foi lá, colocou a reforma, a MP, que trazia imposto sobre os fundos exclusivos, que foi aprovado na Câmara agora. Então, o governo vem fazendo, e aí especificamente eu estou me referindo ao Ministério da Fazenda, ele vem fazendo isso estruturalmente. Quando você discute isso estruturalmente, você dá menos margem para que isso lá na frente seja distorcido. Então, nesse ponto, faz sentido o que ele está falando. Quantas leis já foram para o Congresso? Quantas ainda irão? Mas é um esforço que, na minha opinião, faz justiça ao cidadão. Teve governo que aumentou 100% do PIB, a carga tributária, numa penada. Aumentava a alíquota do IPI, resolvia. Nós, na reforma tributária, colocamos lá uma cláusula para dizer que os impostos vão ter que respeitar a média dos últimos anos de arrecadação e assim por diante. Então isso dá muito mais trabalho, mas é um trabalho, né, que demonstra apreço pela justiça social e a justiça tributária. Eu repito, seria muito mais fácil resolver isso numa penada, numa lei só. Uma MP resolvia todo o problema fiscal. Mas talvez fosse afetar a vida das pessoas em geral. Então nós estamos procurando calibrar as decisões de uma maneira que dá mais trabalho, mas corrige distorções tributárias importantes. Então é disso que nós estamos falando, é disso que o presidente falou. O presidente ficou muito impactado com o que eu... Não, o presidente falou outra coisa, tá? Foi outra coisa que o presidente falou. Semana passada, nós levamos os números para ele. Esses números que eu estou divulgando, esse caso exemplar de quase 5 bilhões de reais que terão que ser pagos, devolvidos, para uma única empresa. De novo, de um tributo que não foi pago por ela, que foi recolhido por ela em nome do consumidor, que foi quem pagou o tributo. É o consumidor que paga imposto, né? Agora você concorda. Tudo isso foi levado à consideração do presidente. Agora, o presidente tem sensibilidade social. Olha, é público o nome da empresa. É só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, faz o teu trabalho público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Para aí. Pera aí, deixa eu voltar aqui, porque... Olha, é público o nome da empresa. É só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, faz o teu trabalho público. Tem uma jornalista perguntando para ele sobre a empresa em questão que eu já citei aqui, que é a Souza Cruz. Olha o que ele meteu. Querida, faz o seu trabalho, a informação é pública. Mano, pensa aqui comigo. Você imagina, só imagina, se fosse o ministro Paulo Guedes falando isso. Cara, o mundo hoje estaria caindo aos pedaços, né? Ah, meu Deus do céu, não sei o quê. Só imagina, né? O ministro de Estado chamando o jornalista de querida, de um jeito irônico. Não é dado sigiloso da Receita Federal? Eu respondi dizendo que nós levamos à consideração do presidente o que está acontecendo com a arrecadação, porque a arrecadação não está acompanhando e falei para eles. Falei para o presidente que nós temos várias alternativas, antecipar medidas que seriam tomadas em 2024. Nós podemos ter uma programação da fase. Se eu mandar tudo que precisa para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional sequer é capaz de digerir as coisas que estão sendo encaminhadas. Você veja o fundo exclusivo e o fundo offshore. Mandamos para a medida provisória. Caiu a medida provisória. É isso que ele falou. O governo mandou a medida provisória para tributar os fundos exclusivos via comicotas e offshore, tá? Que eu já falei, inclusive, nesse canal aqui sobre isso. A medida provisória caiu, teve que ser votado para um projeto de lei. Foi aprovado. Olha só. Foi aprovado recentemente pela Câmara. Não sei se você me segue no Instagram, mas lá no Instagram eu falei sobre isso. Foi aprovado pela Câmara, coincidentemente, assim, foi só uma coincidência,
no mesmo dia em que o presidente Lula demitiu a ex-presidente da Caixa Econômica Federal e colocou alguém no lugar dela que é indicado do deputado Arthur Lira. Talvez seja só uma coincidência. 1º de maio, a medida provisória caiu. Tivemos que mandar um projeto de lei com urgência constitucional, repactuar alíquotas para poder passar. E ainda falta o Senado. Ainda falta o Senado, é isso. Passou na Câmara, nesse dia, falta a aprovação do Senado. É outra coisa, são 200 bilhões de abatimento da base de cálculo. 200 bilhões. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo. Como se fosse 34% sobre 200 bilhões, quanto é que dá? Ó, ele falando dos 34 bilhões, por cento dos 200 bilhões que eu falei mais cedo. É disso que nós estamos falando. Né? Querido, isso. Querido. O que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. Os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação do governo concordar, eu encaminho. É isso. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sei o que você pensa do ministro Haddad, tá? Eu tenho algumas discordâncias das ideias que ele vem trazendo e algumas concordâncias, tá? Eu procuro despessoalizar quando eu tô fazendo esse tipo de análise. Mas eu não sei o que você pensa. Mas ó, sério, mano, você torce pra esse cara ficar lá. Mas torce. Porque se o Haddad sair, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer com as contas públicas. A última vez que ficou-se nessa discussão em um governo do PT, porque o ministro ortodoxo, não sei o que, os caras trouxeram o Guido Mantega. Depois você pesquisa aí o que aconteceu durante o Guido Mantega, enquanto ele era ministro da Fazenda, tá? Ele foi ministro da Fazenda no final do governo Lula e no governo Dilma. E por que eu tô falando isso? Porque, olha só, a ala política do PT, e aqui eu não estou falando do presidente Lula nem do ministro Haddad, estou falando de uma ala mais extrema do PT. Essa ala vem criticando muito o Haddad. Por quê? O Haddad tem sido panos quentes, tem sido cauteloso, tem sido mais prudente. E aí, mais uma vez, tá? Eu reitero que eu discordo de algumas coisas, concordo com outras, mas o Haddad, ele meio que tem sido tentado trazer um pouco de equilíbrio entre aquilo que a ala mais extrema do PT gostaria, que ele diz que está sendo criticado, e aquilo que o mercado queria, que seria uma maior austeridade, tá? Então, eu sei que agora vai ter gente me xingando aí nos comentários, mas é sério, eu vou até deixar público e registrado isso aqui, porque se mudar depois eu posso revisitar. Mano, você torce pro Haddad ficar. Sabe aquela história ruim com ele? Pior sem ele, é mais ou menos isso, tá? Não, eu não tô fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós... No passado, ele tá certo. No passado, no governo Lula, no governo Dilma, no governo FHC, isso ele tá certo. Tá? Estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi eludido. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo... Mano do céu. Só pensa no Paulo Guedes falando isso. Eu sei que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então essa é a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu, repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. E aí, me parece, que fazendo uma leitura mais política, me parece que ele está aqui, inclusive dando um recado para a ala mais extremista lá do PT, que não concorda com a política dele, que vem chamando ele de ortodoxo. Eu não dei ideia. Continuo com a mesma ideia. Porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir agora, precisa de apoio político. Precisa do Congresso, precisa do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias... Tem tido colaboração mesmo. O Arthur Lira tá indicando gente pra Caixa, mas tem tido colaboração. Foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. É isso. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira. A gente precisa saber do compromisso do governo nesse momento com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não?
Querida, E depois eu já te falei. E a segunda tem um prazo. Ô, Metaforando, o que significa quando a pessoa coça aqui, ó? Porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Eu vou... Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sem que precise fazer um novo projeto. A pergunta dessa jornalista é muito importante, tá? Porque ela, se viu que foi ontem, ela estava dizendo que o governo que o Congresso ia votar a LDO. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que basicamente é o Congresso aprovando quanto que será gasto no próximo ano, tá? E é importante que o governo seja claro com a sua intenção de meta fiscal, porque a depender daquilo que o governo disser, essa LDO vai ser votado para mais ou para menos. O fato é que, se a LDO for aprovada e o governo não cumprir isso, ele pode incorrer em outros problemas de crime de responsabilidade, que aliás foi o que aconteceu lá em 2014 e concorde você, 2016, né? Concorde você ou não, foi isso que aconteceu. Alterando a meta. Eu soube hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que vão ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Você tem que responder a pergunta, ministro. Eu vou anunciar as medidas quando elas forem validadas pelo presidente da República. E isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro precisa saber da meta. Que da minha meta está estabelecida. Tá bom? A minha meta está estabelecida. Isso gera ruído de comunicação. O que ele está dizendo é a minha meta está estabelecida, que é déficit zero o ano que vem. Que segundo ele, há 10 anos ninguém olha para isso, mas enfim. E ok, é legal isso. Só que o presidente da República não pode desautorizar ele, porque aí gera um baita ruído, gera desconfiança. E aí tudo que a gente precisa é confiança, poder atrair investimento, reduzir taxa de juros. Com esse ruído entre presidente e ministro, é ruim. Continua mantida a meta de superávit? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar... A minha meta está estabelecida. de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Olha, ele meteu essa de novo. De novo, não pode ser. Ninguém se importou com a decisão, as decisões foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo da erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. Eu não entendi o que ele falou agora. Parecendo aquele meme lá. Ele falou assim, ó. Esse é um governo que há muitos anos não toma uma medida... Não entendi nada. Como assim? Este é um governo? O governo começou agora, há muitos anos, enfim. Mas agora o que ele está dizendo sobre esses dois problemas que está agora trazendo termos dele, erosão da base fiscal, tá? Mas dizer que há 10 anos ninguém olha para as contas públicas, aí não, né, pai? Aí... Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui e continuaremos fazendo dessa maneira, dando transparência do que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado. Eu estou falando de 2017, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem, estou falando de uma coisa que aconteceu 6 anos atrás e que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. Ok? A situação é desafiadora. Eu não tô, nenhum dia da minha gestão aqui eu disse o contrário. Nós temos que aprovar as medidas, a próxima é 1185, o presidente Lira já se comprometeu com ela. Cada passo que a gente dá na direção correta, nós nos aproximamos do equilíbrio fiscal. Ministro, Marcela Aires da Reuters aqui. Eu já pedi para a Receita reprojetar a luz do que está acontecendo, mas ela precisa de tempo. Eu já pedi para a Receita reprojetar à luz do que está acontecendo. Em outras palavras, ele disse, sabe aquela meta fiscal que nós tínhamos de superávit de déficit zero? Pois é, a Receita vai reprojetar isso e parece que não vai ser mais. Conforme eu disse, você tem que abrir praticamente declaração por declaração para saber o que está acontecendo. De uma empresa está recolhendo em tributo agora, ela está batendo da base de cálculo do tributo, uma fortuna, você tem que saber por que isso está acontecendo. Ministro, eu insisto na colega dos meus... É isso, não é uma coisa que está declarada, é uma coisa que tem que ser pesquisada. Oi, ministro, bom dia, Marcela da Reuters, eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você já... Querida. Falei a quarta vez que eu respondo. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Bem? Existe uma perspectiva do mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao comportamento. Atenção, seguimos aqui ao... Vamos acabar por aqui porque acabou a entrevista e mais uma vez, né? O ministro levanta e deixa os jornalistas lá, enfim. Mas eu quis comentar isso aqui com você para que a gente pudesse olhar, não
pra política, porque esse aqui não é um canal de política, esse aqui não é um canal que vai ajudar você a gostar do Lula ou gostar do Haddad ou desgostar de um dos dois. Neste canal aqui eu falo sobre mercado financeiro, sobre certificações, sobre qualificação profissional. E quem trabalha no mercado financeiro precisa entender, não necessariamente da política, embora seria bom, mas precisa entender do que acontece no Ministério da Fazenda com meta fiscal, porque isso tem impacto em taxa de juros, tem impacto em inflação, tem impacto em desenvolvimento econômico, tem impacto em geração de emprego. Então, como a gente fala aqui de mercado financeiro, acho razoável a gente analisar isso. A importância da gente ter as contas públicas bem alinhadas é para que a gente possa caminhar para a redução de taxa de juros, diminuição do custo de capital e, portanto, aumentar a geração de emprego, geração de renda e crescer economicamente. Se a gente não consegue cumprir essas metas fiscais, ou pior do que não cumprir as metas fiscais o ministro de Estado da Fazenda cria todo um planejamento e traz e documento e marco fiscal e não sei o que, e arcabouço e fala que o déficit vai ser zero. Aí do nada vem o presidente da República e fala, não vai ser zero também, assim, vocês estão querendo demais. Isso gera ruído de comunicação, isso gera incerteza. Então, pior do que não cumprir é essas incertezas. Por quê? No passado, no governo Bolsonaro, no governo Temer, no governo Dilma, durante muito tempo nós tivemos déficit primário. E esses déficits primários, eles eram anunciados, e aí a vida que segue. Agora, quando gera essa incerteza, e eu não estou dizendo que não houve ruído de comunicação em governos anteriores, porque houve pra caramba, mas gera esse ruído de comunicação que o ministro tem que parar o dia dele para ver ele explicar, que não é bem assim. Bom, é isso. Conta aqui pra mim o que você achou desse react, se acha que faz sentido fazer mais, se fizer mais, vai mandando sugestão aí pra gente, que a gente de vez em quando aparece aqui pra reagir a esses materiais. E lembra de checar aí se você tá inscrito ou inscrita nesse canal, a gente vai se ver no próximo material. Tchau!